o vice-presidente de Cloud da IBM Brasil, o Marcelo Braga. Por favor, Marcelo. Uma salva de palmas. Obrigado, bom dia, pessoal. Falar de um tema quente numa manhã fria aqui em São Paulo. E acho que essa dicotomia vai ser um tema, vai ser a minha que vai ser a mesa aqui dessa nosso primeiro summit. A revolução digital trouxe todo mundo para dentro de novos sistemas, novos produtos, novas empresas, novas tecnologias, facilidades que todo mundo aderia sem se preocupar de uma forma tão detalhada com o que estava acontecendo com seus dados ali atrás. A IBM como um todo se mantém já desde a década de 70, a gente tem uma política de privacidade de dados extremamente clara, extremamente aberta e comunicada aos nossos clientes. Desde os anos 2000 a gente tem um Chief of Privacy Data formal dentro da companhia, e o ano passado a gente fez uma publicação aberta ao mercado, convocando todas as empresas, principalmente focadas em inteligência artificial, a discutir essa questão toda de privacidade de dados e segurança da informação como um todo. Então nós nos sentimos muito confortáveis em ser os hosters desse primeiro Privacy Summit aqui no Brasil, exatamente por essa nossa política muito clara e muito estrita de privacidade de dados. E fazemos isso primeiro porque não temos nenhum negócio relacionado a dados. Então toda a informação dos bancos, dos governos, dos nossos clientes são dos nossos clientes. A gente não tem nenhuma linha de negócio que tira proveito de rastreabilidade de uso, de informações, de nenhum usuário para o nosso negócio como um todo. Então nos coloca uma posição neutra para essa discussão, muito confortável para tê-los aqui dentro de casa. E o GDPR entrou numa espiral, ninguém falava disso até um ano e pouco atrás, até todo mundo descobrir que quem tem negócio com a comunidade europeia, de uma hora para outra tinha que tornar isso como uma prioridade e fazer disso um projeto quase que como termos de compliance. E o que a gente vai discutir aqui é como essa discussão pode trazer vantagem competitiva para as empresas como um todo. Esse final de semana eu recebi uma charge de uma professora recebendo um aluno novo na escola e pedindo para o aluno escrever um nome no quadro e se apresentar para a turma. E aí veio um aluno e falou assim: antes disso eu queria saber qual é a política de privacidade de dados aqui da escola, quem está gravando, quem está filmando, o que vocês vão fazer com isso, que quando eu crescer isso pode virar contra mim. Então você vê que entrou já uma discussão do dia a dia. E acho que toda essa questão passa pela hiperconectividade, pela hiperinformação e por uma crise de confiabilidade entre as empresas, entre a sociedade como um todo. Não é à toa que tecnologias como o blockchain estão surgindo tão fortemente no mercado, exatamente trazendo como uma plataforma de confiança entre as partes, de confiança entre cadeias, e traz bastante dessa questão de privacidade de informação e garantia de que as partes confiam entre si. Então, na hora que voltamos para essa dicotomia entre facilidade, conectividade, toda uma sociedade digital se conectando, versus como que a informação que é produzida, como que esse serviço que é acessado, como que essa facilidade de uma série de serviços que são disponibilizados de uma forma gratuita na internet, quais são os termos e condições que tem atrás desses serviços, que todo mundo estava acostumado com o famoso Next, Finish, na hora que instalar um produto dentro do seu Windows, dentro do seu computador, que no serviço de internet é simplesmente um accept e começa a usar o serviço na mesma hora. Então toda essa discussão de termos e condições, onde é que isso vai ser usado, para o que está sendo coletado de informações ali como um todo, era algo que a sociedade não olhava de uma forma detalhada. E agora a gente começa a ver reflexos disso como um todo. É a informação que você preencheu no formulário e de repente você começa a ser bombardeado de e-mails de propaganda, de informação, você começa a ver a sua rastreabilidade da sua navegação ser toda compartilhada entre vários sites e toda a sociedade se questionando o que você está fazendo com essa informação, se aquele supermercado que você passou o cartão de crédito
como é que ele está guardando essa informação, e a gente vê cadeias enormes sendo alvos muito mais fáceis para ataques, para questão de roubo de informação, do que antigamente ia ser atrás dos bancos, né? Quando viram que ali a caixa ficou forte, vamos olhar onde é que está o próximo elo mais fraco da cadeia. E essa discussão de como as empresas efetivamente têm uma política de segurança, tem uma política de comunicação de incidente, tem uma política de que o usuário pode ter a opção de não querer mais ter os seus dados compartilhados com aquela empresa ou com aquele ecossistema, passou a ser um fator-chave a ponto de virar uma regulamentação da comunidade europeia, tamanha a gravidade e do que esses dados podem causar em mãos erradas, como roubo de identidade, como uma série de fraudes e outras questões. Por outro lado, as empresas que se adaptarem mais rapidamente a essas regulamentações e que levarem ao mercado essa imagem e obviamente, respaldada de políticas e processos de que estão compliant com a regulamentação, de que são empresas que respeitam a privacidade da informação dos seus usuários, certamente terão uma vantagem competitiva nesse primeiro momento em que todo mundo está embarcando nessa onda e que certamente será algo que será exigido pelos consumidores ao longo de um tempo relativamente curto, de que a experiência do usuário, na verdade, ela é igual à melhor experiência que ela sempre teve, né? A gente não tem mais de uma conta corrente em banco, a gente não olha e fala assim, o banco A e o banco B são bons. A gente olha e fala, esse aqui é melhor. E essa referência passa a ser o seu novo padrão. E eu acho que isso é a mesma coisa que vai acontecer com a privacidade de dados e segurança da informação. Ou você confia, ou você não confia. Não tem um meio do caminho. E essa vantagem competitiva das empresas que nesse momento vão ter que se colocar como um projeto de compliance deve ser visto de uma forma muito positiva pela sociedade como um todo. Então, pessoal, bem-vindos novamente à IBM, bem-vindos novamente ao primeiro Summit de Privacidade do Brasil. Queria passar de volta a palavra para o Walter. Obrigado, pessoal. Bom dia. Muito obrigado, Marcelo. Perdão, eu não me apresentei, já me puxaram a orelha aqui. Meu nome é Andrei Gutierrez, eu trabalho na IBM e sou também coordenador do Comitê Regulatório da ABS. Então, hoje eu estou aqui com esse duplo chapéu. Eventos como esse não existem se você não tem pessoas que acreditam na ideia, que compram a ideia e trabalham para materializar esse evento. Então, pessoas que, mesmo a despeito de pensarem de maneira diferente sobre o tema, se juntam para trabalhar e tratar algo que consideram muito importante, um debate para ser feito. Então, eu queria chamar aqui a comissão organizadora, Renato Opsi-Blum, a juíza Viviane Maldonado e o presidente da ABS, Francisco Camargo. Por favor, uma salva de palmas. Passo a palavra para oficialmente fazer a abertura aqui do nosso primeiro Private Summit Brasil. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande. Encontrei aqui vários amigos queridos. Conheci pessoalmente vários contatos, várias conexões de LinkedIn. E já desde o ano passado, eu pessoalmente, a despeito de estar dentro do Poder Judiciário e não, obviamente, dentro do mundo corporativo, venho observando a necessidade de que o país, pudesse estar mais familiarizado com os parâmetros internacionais, que eu já venho estudando há bastante tempo. E depois de nós darmos início ao primeiro evento sobre o GDPR, o ano passado, que aconteceu na Câmara Portuguesa, depois de nós darmos início ao primeiro treinamento do Brasil sobre o GDPR, eu levei esse projeto para a empresa de treinamento do Renato Opsi-Blum. Eu acabei idealizando esse evento, achei que havia espaço para nós discutirmos aqui em São Paulo, notadamente a maior cidade, todas essas questões, porque, como todos vocês sabem, o regulamento tem aplicação extraterritorial. Então, o que eu fiz? Chamei os amigos, basicamente. Aí, apresentei o projeto, já conheci o Francisco Camargo, que é o presidente da ABS, que desde logo comprou a ideia, falou, vamos fazer.
Falei, vamos fazer num lugar legal. Chamei o Andriei, falei, vamos fazer, Andriei, me ajuda, tal, vamos ver se a gente consegue fazer a IBM topar o projeto, que seja o primeiro de muitos outros. Conto sempre com o Renato como meu parceiro de atividades acadêmicas. Enfim, então hoje para mim é um dia muito feliz, porque nós estamos aqui com um público maravilhoso, temos streaming também, não deu para atender a todas as pessoas que se inscreveram. E espero que vocês aproveitem bastante, que foi feito tudo com bastante carinho por todo mundo e todos nós aqui estamos bastante empolgados. Mais uma vez agradeço a presença de todos vocês, sei que São Paulo é sempre complicado, manhãs frias, né? Como essas agora últimas. E fica então mais uma vez o meu grande agradecimento a vocês. Muito obrigada. Queria agradecer em nome da APES a presença de todos aqui, a IBM, a juíza Viviane Maldonado, ao Renato. Foi um trabalho a 4, que ficou a maior parte do trabalho mesmo com o Andriei. Eu tenho que agradecer ao Andriei. Obrigado, Andriei. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu conheci uma juíza que é ligada na tomada. Ela é muito pra frente. O pessoal até brinca, Renato, você dorme pouco e tal. Ela dorme muito menos e faz muito mais. Inclusive. Isso é muito legal. Então eu queria aqui de público dar os cumprimentos para vocês e Vivi, continue nessa sua atividade sempre muito para frente. Quero agradecer também ao Francisco, ao Andrei pelo apoio e a todos vocês, muitos amigos das antigas que já tratam desse assunto, proteção de dados, e a gente vai continuar tratando com muita intensidade. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu vi uma palestra na semana passada, e aquelas palestras, eu já fiz uma parte jurídica e tinha um palestrante chamado Ed Moore, aquelas palestras de incentivo super legais, e ele falou uma coisa assim que se encaixa direitinho aqui no GDPR, no tema proteção de dados. Mas eu tenho que fazer a pergunta para depois seguir. Vocês estão preparados para o GDPR? Quem está levando a mão? Quem não está? Eu contei 3 preparados. Não, tem 2,73%, é isso? E tem 39,72% que não estão. Obviamente, tem os advogados que vão dizer, depende, eu não sei, vamos interpretar, vamos analisar, whatever. Mas tem uma coisa mais legal que eu aprendi lá com o Edmur. A gente faz essa pergunta, e proteção de dados, é que eu sei que eu falo demais, já vai dar bronca, desculpa, tá? Mas é o seguinte, coincidentemente, há 3 semanas atrás eu estive na Itália e conheci o possível comissário italiano, o próximo comissário italiano de proteção de dados. Aí o que eu fiz? Eu pedi para ele gravar um videozinho para a minha equipe. E nessa gravação de vídeo, eu falei, e aí? E o GDPR? Ele falou, GDPR is a nightmare. Ele falou assim, é um pesadelo total. É um futuro comissário italiano. Ele falou isso. Eu achei muito legal, sincero. Eu acho que a gente caminha para isso mesmo. A gente vai discutir isso. Mas o Edmur, ele falou o seguinte, então a gente pergunta, você está preparado? Nós estamos preparados para o GDPR? É complicadíssimo o GDPR. Ele vem tentar fechar algumas lacunas. A legislação vai tentar fazer isso. Ele falou o seguinte, não responde, eu estou, eu não estou, ou depende, etc. Quando o assunto é assim polêmico e é complicado, a gente tem que responder de outro jeito. Então, nós estamos preparados para o GDPR? A gente vai responder cada vez mais. Vocês estão preparados para o GDPR? Cada vez mais. Pronto. Então, pessoal, muito bom dia, desculpe a brincadeira. E avante! A gente fica muito contente de ver a casa cheia aqui e até para compartilhar o evento com quem não pôde estar aqui ou não era de São Paulo, a gente está fazendo uma live stream. Para quem não conhece, a Associação Brasileira das Empresas de Software tem um movimento que foi criado, que chama Brasil País Digital. Então está sendo transmitido ao vivo no Facebook do Brasil País Digital. Tem cerca de 160, 170 mil seguidores. Antes de passar a palavra ao nosso keynote speaker, para quem tiver alguma pergunta durante o evento, pode fazê-la nesse link ibm.bis/Privacy Summit Brasil.
Ali você dá alguns dados pessoais e aceita os terms and conditions e está apto a fazer uma pergunta. Né? Uma brincadeira à parte, foi uma maneira que a gente encontrou de inovar, de dar uma dinâmica também para o evento e usar um pouco também de tecnologia. Então, sem mais delongas, eu queria chamar aqui o nosso keynote speaker, João Ferreira Pinto. Por favor, uma salva de palmas para o João Ferreira Pinto. Eu vou ler aqui a biografia. Nessas horas nunca funciona, gente. O João, muito obrigado, João, pela presença. Para quem não sabe, o João, ele veio diretamente de Portugal participar do nosso evento. Para a gente é uma grande honra. Muito obrigado, João. Ele é advogado com cerca de 20 anos de experiência, dos quais mais de 10 dedicados à assessoria jurídica nas áreas de prática de proteção de dados e direito digital. Mestre em segurança da informação e direito do ciberespaço pelo Instituto Superior Tecnológico de Lisboa. Docente universitário convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa no curso avançado de proteção de dados pessoais. Da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e do Instituto Politécnico de Leira e também da Universidade Europeia na pós-graduação no Executive Master de Marketing Digital em Lisboa e Porto. Ele é formador certificado, formador também da Ordem dos Advogados e orador convidado em diversos cursos de formação e conferências sobre direito das novas tecnologias, proteção de dados e ciberespaço. O João, para quem não conhece, ele é co-chair da Associação Internacional dos Profissionais de Privacidade de Portugal, uma entidade mundial que reúne todos os profissionais que tratam do tema. Ele é membro da Internet Society de Portugal, diretor do IT4Legal e membro do Fórum do Observatório da Privacidade, do Observatório Interamericano de Privacidade. Sem mais delongas, passo a palavra ao nosso keynote speaker, João Ferreira Pinto. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos, minhas senhoras e senhores. É um prazer enorme estar aqui neste fórum no Privacy Summit BR. Começo por cumprimentar a organização e felicitar a organização do evento, na pessoa dos seus organizadores, a IBM, a ABRES, a Opis Pluma Advogados e também a juíza Dra. Viviane Maldonado. Um cumprimento muito especial ao meu colega Dr. Renato Opis Pluma, com quem tive a oportunidade de palestrar em 2014 em São Paulo sobre o futuro Regulamento Geral de Proteção de Dados e a reforma da proteção de dados da União Europeia e o que é que isso era e o que é que ia ser. Foi um prazer enorme. E aqui estamos nós a 3 dias da aplicabilidade total do regulamento. A minha apresentação visa, para se entender bem o alcance desta nova regulamentação, e como foi bem aqui acertadamente referido, trata-se, no fundo, de direitos humanos, direito à privacidade e direito à proteção de dados pessoais. Mas trata-se também de uma aposta da União Europeia, um mercado gigante, com cerca de 500 milhões de consumidores, e trata-se também da aposta nesta transformação digital e nesta mudança de culturas. Trata-se da aposta da economia digital da União Europeia. E estes dois conceitos estão de mãos dadas. Não é preciso sacrificar a privacidade e a proteção de dados pessoais para haver confiança digital online. E o regulamento, como vamos ter a oportunidade de ver, é tão só uma peça de um puzzle maior que tem um conceito gigante de criar confiança, segurança, sobretudo online, porque a economia digital só sobrevive com confiança e com segurança digital. A minha apresentação terá uma primeira perspectiva absolutamente genérica, de enquadramento, que sei que todos nós no dia-a-dia, mesmo sendo apaixonados pela privacidade e pela proteção de dados, não temos muitas vezes tempo de trabalhar para a visão de conjunto, e eu acho que é muito importante para percebermos qual é que vai ser a grande revolução que se avizinha, quais é que são as grandes razões de ser e qual é que é o grande enquadramento, big picture, para olharmos para a floresta e não estamos a olhar para a árvore. Na segunda parte, em que vamos olhar um bocadinho de forma mais rápida para os grandes impactos do RGPD, do GDPR,
e o que é que eles significam de desafios para as organizações, mas também para as empresas. Uma última palavra para referir que, independentemente de todas as mudanças tecnológicas, todas as mudanças legislativas, todas as mudanças sociais e económicas, a grande mudança no RGPD está aqui. É uma mudança de cultura. Nós é que somos a chave da mudança. Eu costumo dizer que o epicentro do RGPD é o titular dos dados. São as pessoas singulares, identificadas e identificáveis. É o sujeito de direitos, que somos todos nós, e que mesmo estando online, não perdemos os nossos direitos à privacidade e à proteção de dados pessoais. E é isso que vou passar agora a transmitir-vos. Passando já para a parte final, uma primeira frase que é de uma pessoa que é uma referência na proteção de dados pessoais na União Europeia, uma pessoa que será muito provavelmente o próximo Comissário Europeu da Proteção de Dados Pessoais, Giovanni Buttarelli, que tem esta frase de 20 de abril, em que aponta os dois aspectos-chave do RGPD. Responsabilizar e responsabilização das organizações, porque são merecedores da nossa confiança, são uma espécie de depositários da nossa confiança digital, e, sobretudo, proteger as pessoas, criando-lhes condições e direitos e mecanismos jurídicos, mas também reputacionais, para responsabilizar as organizações pela maneira como guardam os nossos dados. Os dados são nossos, são das pessoas, não são das organizações e não são do Estado. E o RGPD, precisamente, o grande objetivo que tem é devolver o controle às pessoas. A União Europeia encontra-se num caminho de grandes desafios neste mercado concorrencial global, nesta aldeia global, e criou há muitos anos uma espécie de master plan chamado Agenda Digital para a Europa, no âmbito de um programa designado por Estratégia 2020, que visa colocar a União Europeia em condições competitivas na economia digital, na linha da frente da economia mundial. E, portanto, tem dado muitos sinais no sentido de criar padrões que sirvam de referência para criar a confiança e a segurança digital. Estas várias medidas em muitas áreas legislativas, áreas tecnológicas, áreas de padrões tecnológicos, digital skills, sobretudo qualificações para os imigrantes digitais e também para os nativos digitais, visam desenvolver um conjunto de iniciativas que estão todas a acontecer. E nós vamos ter aqui uma visão de conjunto para terem bem clara a ideia de qual é que é a grande revolução que está a acontecer na União Europeia neste momento. Questões relacionadas com a cibersegurança, a preocupação da segurança com os nossos dados. Uma diretiva de cibersegurança que demorou anos a negociar, mas também questões relacionadas com a compra e venda, com o regulamento. A defesa dos direitos dos consumidores para criar confiança no comércio eletrónico. Questões relacionadas com a diretiva do comércio eletrónico. Diretiva da assinatura eletrónica. Código dos direitos online na União Europeia. E, por fim, o nosso conhecido GDPR, o Regulamento da Proteção de Dados. Falta aqui um documento que não estava no roteiro inicial das instituições comunitárias e que é o novo regulamento da diretiva e-privacy. E-privacy significa GDPR no setor das telecomunicações. Vai ser o próximo marco que vamos ouvir falar muito em breve. Na verdade, o processo legislativo está atrasado e muito em breve, até ao final do ano, será uma realidade e vamos ver que no setor das telecomunicações vão existir profundos impactos relativamente à maneira como são tratados os nossos dados e quais é que são os termos e condições legais em que, em alinhamento com o GDPR, deve o setor das telecomunicações passar a operar. Este aspecto do GDPR foi um processo extremamente complexo, muito duro do ponto de vista negocial, muito duro do ponto de vista político, não foram tudo rosas. E só foi possível graças a uma intervenção de uma pessoa que teve um envolvimento principal no processo de revisão da matéria relacionada com a privacidade. Foi uma comissária europeia que chegou a declarar publicamente que o lobby, sobretudo tecnológico, junto às suas comunitárias, nunca tinha sido tão violento. Ela chegou a utilizar estas palavras. E, portanto,
compreendemos todos as pressões tecnológicas, sobretudo as tecnológicas norte-americanas, para que este processo não fosse desenvolvido. E só foi possível, do ponto de vista político, criar estas condições para aprovar este regulamento, depois de mais de 4 anos de uma proposta apresentada em 2012, juntando 3 documentos que são essenciais para a área da segurança e da confiança digital. Chama-se Privacy Package, o famoso regulamento 679, GDPR, uma diretiva, não foi possível haver acordo para chegar a ser um regulamento relativamente à proteção de dados pessoais nas infrações penais, e uma diretiva que tem um maior impacto na vida de todos nós, sobretudo nos passageiros aéreos da União Europeia, a diretiva PNR, que é muito polémica, a diretiva 681, e que significa que, do ponto de vista da segurança e da cibersegurança mundial, sempre que existe um passageiro aéreo que entra num aeroporto europeu, esses dados são enviados praticamente em tempo real para as estações nos Estados Unidos de segurança. E, portanto, existe aqui uma forte preocupação de segurança global, não só na União Europeia, mas também com os Estados Unidos. Relativamente ao roadmap para a reforma da proteção de dados, existe, do ponto de vista do legislador comunitário, uma série de referências que são ideias muito claras e que são estes os grandes objetivos que o GDPR visa combater. Em primeiro lugar, reforçar o mercado interno da União Europeia, eliminar encargos administrativos. Um estudo da União Europeia demonstrou que o comércio eletrónico da União Europeia tem um potencial enorme, mas tem um pequeno problema. Mais de 50% das compras online na União Europeia são para fora da União Europeia. E, portanto, é preciso criar os mecanismos e as condições para eliminar as barreiras tecnológicas, físicas, fiscais e legislativas para que o mercado interno digital seja uma realidade. Criar uma lei única aplicável na União Europeia. Um aspecto extremamente relevante, e esta é uma das razões pelas quais o GDPR se vai tornar um novo padrão da proteção de dados. Criar um alto nível de proteção. Eu chamo a atenção para este requisito porque é uma forte preocupação do RGPD. Por outro lado, definir padrões globais de proteção de dados. Portanto, este objetivo de criar um novo padrão da proteção de dados e da privacidade é uma forte preocupação do legislador comunitário. Criar um sistema one-stop shop, ou balcão único. A partir do momento em que eu sou um operador dentro da União Europeia, eu preciso apenas de estar compliant num determinado Estado. E a partir do momento em que estou compliant nesse Estado, eu estou compliant em todo o espaço da União Europeia. São 28 Estados-membros, mais 31 países que compõem o Estado Económico Europeu. Como referi, é um mercado gigante de 500 milhões de consumidores. E, por outro lado, o enforcement. A preocupação com a criação de uma estrutura de enforcement do GDPR que seja global no mesmo espaço comunitário. E, portanto, há aqui uma perspectiva global de implementação destas regras. O segundo grande objetivo desta reforma, como eu referi, nós, os titulares dos dados, somos o epicentro desta matéria e, portanto, temos que ter os nossos direitos reforçados e temos que ter mecanismos que são poderosos para operar a mudança nas organizações. Em primeiro lugar, permitir uma portabilidade digital dos dados cada vez mais fácil. Garantir uma aplicação adequada através de mecanismos efetivos, judiciais e outros que levem as organizações a terem receio de não cumprir. E não só a terem receio de não cumprir porque podem enfrentar ações judiciais, mas também porque podem enfrentar graves danos reputacionais. Já vamos falar neles a seguir. Isto só é possível se for possível criar uma série de mecanismos judiciais, alguns coletivos, que nos levem a todos nós a poder responsabilizar cada um dos responsáveis pelo tratamento que faz dos nossos dados. Um terceiro aspecto, também importante, aumentar a responsabilidade e a responsabilização. A partir do momento em que uma determinada organização, um negócio, o Estado, é depositário dos nossos dados, passa a ser responsável e responsabilizável, que é algo que não acontece até agora. A partir do dia 25 de maio de 2018, passa a vigorar um novo sistema designado accountability, isto é, prestar contas. Eu tenho que prestar contas a todo o tempo da segurança dos dados, do respeito dos direitos dos titulares,
da segurança das transferências internacionais, da confiança dos meus fornecedores que tratam dados pessoais dos meus clientes. E, portanto, esta nova filosofia é que é a grande alteração nas organizações. Significa simplificar as transferências para fora da União Europeia, desde que estejam cumpridos determinados requisitos e que estejam asseguradas garantias adequadas de segurança, mas também ampliar e simplificar algo que em inglês talvez seja a palavra mais simples, Binding Corporate Rules, isto é, o regulamento não pretende fechar a União Europeia, pretende tornar-se num padrão. E a ideia é, numa aldeia global, num mercado global de transferência constante de dados, de pagamentos, de seguradoras, de bancas, de telecomunicações, de conhecimento, de qualquer tipo de serviço, há uma forte preocupação com a facilitação das transferências internacionais cumprindo determinados requisitos. E a resposta do regulamento vem nesta nova figura chamada regras corporativas vinculantes. Visto o roadmap e as preocupações do legislador comunitário, vamos elencar para percebermos os impactos e os desafios que o RGPD nos vem colocar. Vem-nos colocar a todos, Estado, a todos organização, a todos titulares dos dados, as pessoas singulares, quer estejam dentro, quer estejam fora da União Europeia, quer seja um negócio local, quer seja um negócio multinacional. Em primeiro lugar, o tal conjunto único de regras aplicável ao tal espaço económico europeu, tal mercado comum digital de 500 milhões de consumidores. Privacidade by design e by default, obrigando o responsável a garantir por desenho, por defeito ou por padrão o cumprimento destas regras, independentemente dos processos de negócio, das tecnologias que use e até das pessoas que utilizam no seu dia-a-dia. Tal mecanismo de responsabilidade e responsabilização, accountability, em que passa a ser obrigatório ter um registro de todas as atividades de tratamento, das medidas de segurança, das transferências internacionais, das condições de segurança que os nossos providers que utilizamos no nosso dia-a-dia têm que cumprir. Tudo isto passará a ter que estar documentado e atualizado e mais. Tem que ser possível ser auditável a todo momento. Uma forte preocupação com as questões de segurança. O regulamento introduz um mecanismo de segurança de dados de forma transversal, obrigando à criação de uma carta de riscos e obrigando a uma avaliação do impacto. Tratar dados pessoais implica um risco para cada um de nós. Um hospital que trata os seus dados dos seus pacientes cria um risco, porque está a juntar num determinado ponto dados muito sensíveis em que, se houver uma quebra de segurança, um data breach, essas pessoas vão ficar mais vulneráveis. E o regulamento o que obriga é a uma avaliação de risco. Já agora, um pequeno detalhe, por certo, todos acompanharam o caso recente do Facebook e do Cambridge Analytica, que não tem nada de mais, infelizmente é só um caso entre muitos mais, e muitos mais aparecerão. Uma das grandes questões, e que ainda está por responder e que não mereceram ainda a resposta no Congresso norte-americano, é o Facebook mostrar as medidas de segurança que tinha implementadas para evitar o que aconteceu. Está toda a gente à espera, em suspenso, que venham essas medidas de segurança. Do ponto de vista institucional, isto só é possível aplicar no tal espaço único se houver mecanismos de cooperação e coerência. É um aspecto que tem sido muito esquecido. A parte institucional é um grande desafio para as autoridades de supervisão e de controle nos 28 Estados-membros. Está previsto um novo mecanismo institucional de cooperação entre as várias autoridades de controle, efetiva e real em todo o espaço da União Europeia, todo o espaço económico europeu, como se tratasse de uma única autoridade de controle. E, portanto, vão desaparecer muitos temas de fraude, muitos temas de falta de cumprimento de regras de compliance. Com este novo mecanismo, permitirá aplicar de forma uniforme o regulamento em todo o espaço económico europeu. Outros temas e outros desafios do RGPD. As questões relacionadas com a segurança da informação. Novas regras de notificação de data breach passam a ser comuns e transversais. Em caso de violação de segurança em que haja risco para o titular dos dados, passa a ser obrigatório não só documentar esse data breach, mas também comunicar à autoridade de controle, num prazo de 72 horas, o que aconteceu, que medidas de segurança estavam em aplicação, quais é que vão ser as consequências e o que é que estamos a fazer para resolver. Este documento é um documento que passa a responsabilizar as organizações, porque mais tarde vão ser auditadas para demonstrar o que fizeram
para evitar um data breach, tal como aconteceu com o Facebook. O tal princípio da portabilidade digital vai passar a haver uma maior exigência de parte dos titulares dos dados relativamente à circulação digital dos dados. O famoso direito ao pagamento ou esquecimento, um dos meus temas de estudo e que a doutora Viviane Maldonado também tem abordado. O direito ao pagamento digital tem gerado tanta discussão. É verdade que é um direito importante, mas não é um direito ilimitado. Nós só podemos exercer este direito até um determinado ponto. A partir do momento em que o responsável tem a obrigação de conservar os dados por questões fiscais, por questões de compliance, de branqueamento de capitais, não existe o direito ao esquecimento, o direito ao pagamento. Também já sabemos que isto é um direito mais jurídico do que propriamente tecnológico. E o que é importante é listar e identificar as várias condições em que é possível respeitar este apagamento ou não apagamento. O regulamento vem criar, para as organizações que estão na linha da frente e que querem dar um sinal ao mercado que estão compliant e que respeitam a privacidade e a proteção de dados pessoais, o regulamento vem criar um sinal distintivo, permitindo criar selos, certificações, marcas e outros tipos de certificações que permitem demonstrar aos seus clientes, à sua comunidade, à concorrência, que estão na linha da frente e que têm uma certificação. Fornecer serviços de cloud, hoje em dia na União Europeia, sem estarem certificados, é uma desvantagem competitiva tremenda. E há grandes organizações, como a IBM, que perceberam que este momento não é só um momento de cumprir com uma checklist de regras de compliance, mas é uma oportunidade para mostrarem que conseguem fazer bem e melhor. E conseguem fazer bem e melhor respeitando a privacidade e a proteção de dados pessoais. Uma nova figura que surge nas organizações e que, em alguns casos, passa a ser obrigatória. É uma função, o Data Protection Officer, traduzido para português por encarregado da proteção de dados. O Data Protection Officer passa a ser o provedor da proteção de dados dentro da organização. Tem esta função muito específica e muito relevante. Informar o responsável pelo tratamento das suas obrigações e dos seus deveres e verificar o cumprimento do RGPD dentro da organização. Mas não só. Colaborar e gerir formação dos colaboradores no âmbito das medidas obrigatórias formativas de GDPR que passam a ser obrigatórias pelo regulamento, mas também fazer de elo de comunicação e elo de contacto com as autoridades de controle e com os titulares dos dados. É o ponto de acesso e o ponto de entrada. Qualquer tema de uma autoridade de controle com o responsável, com uma organização responsável pelo tratamento, passa e passará sempre por uma resposta do Data Protection Officer. É a pessoa que na organização vai estar na linha da frente e que vai aconselhar a direção ao mais alto nível relativamente ao cumprimento das suas obrigações. E, portanto, passa a ter um papel extremamente relevante no primeiro, e constituir um primeiro passo em que permite demonstrar que a organização está compliant, que o tema é sério, inclusivamente tem alguém dentro da organização que está a endereçar este tema. Por fim, um tema que todos já ouvimos falar, a responsabilização e as sanções. O quadro sancionatório que é aplicado no GDPR não tem paralelo nesta matéria, não existe em nenhuma legislação na União Europeia. E como o legislador leva muito a sério esta matéria, criou um quadro sancionatório extremamente pesado, sancionando fortemente as empresas incumpridoras, criando multas, que em português se designam por coimas, porque são multas administrativas, que podem ter um limite, que pode ir até aos 20 milhões de euros, ou 4% do volume de negócios mundial anual, o que for mais elevado. Isto significa que quando estamos a olhar para uma determinada organização e para a sua política de privacidade e para o seu programa de privacidade, que estamos a olhar para uma perspectiva global. Uma organização que tem empresas ou participadas, ou sucursais, ou filiais em várias jurisdições, independentemente de elas estarem dentro da União Europeia ou fora da União Europeia, são exatamente, têm exatamente os mesmos requisitos do ponto de vista do cumprimento do GDPR que as organizações que estão dentro da União Europeia. E, portanto, quando olhamos para uma organização multinacional, global, estamos a olhar para um programa de privacidade que é global, porque as sanções também são globais. A perspectiva do regulamento é uma perspectiva absolutamente global. Um último slide, que sei que preocupa muitos dos que estão aqui presentes. O regulamento
tem uma forte preocupação, como já vimos, de responsabilização e de responsabilizar os responsáveis pelo tratamento, mas também tem uma forte preocupação em garantir a segurança e o respeito dos direitos titulares no que diz respeito ao tratamento dos seus dados. E ao criar o tal padrão global, o tal nível elevado de proteção, acaba por ter que garantir e estender a sua aplicação a todos os tratamentos de dados, independentemente do sítio onde eles se encontrarem. E a União Europeia, nesta perspectiva de aldeia global, o que vem exigir nas transferências internacionais é um princípio muito simples. Eu, enquanto titular dos dados que dou, os meus dados, tenho confiança naquela organização, eu estou a confiar que essa organização, by design e by default, está a cumprir com os princípios do GDPR. Se eu contrato um provider que está fora da União Europeia, eu tenho que garantir que o nível de proteção de dados é exatamente igual. E daí que o regulamento crie uma nova exigência nas transferências internacionais, dizendo que sempre que houver transferências internacionais de dados para fora do espaço económico europeu, eu, enquanto responsável pelo tratamento, só posso contratar empresas que demonstrem que estão compliant com o GDPR. Isto significa que eu vou exigir aos meus parceiros, aos meus fornecedores, o cumprimento destas regras. E, portanto, eu tenho este princípio que só posso fazer transferências internacionais de dados se eu próprio assegurar que os meus providers cumprem com as regras. Como é que isso se faz? Fazem-se com determinados mecanismos que a própria União Europeia criou do ponto de vista institucional, chamado decisões de adequação, que são decisões que a própria Comissão Europeia faz sobre determinado regime jurídico de uma jurisdição, sendo que neste momento existem apenas 15 jurisdições no mundo que estão classificadas com um nível de proteção adequado. Uma das mais famosas, já devem ter ouvido falar, são os Estados Unidos, com o famoso Privacy Shield, que está em revisão, sobretudo com este novo inquilino da Casa Branca, e haverá agora um novo processo de adequação e de classificação dessas jurisdições. Eu, enquanto responsável europeu, que estou a contratar um serviço fora da União Europeia, fora do espaço económico europeu, só posso contratar com organizações que me demonstrem que cumprem com o regulamento ou que estão numa jurisdição de acordo com a tal decisão de adequação considerada como adequada, ou então, no limite, eu tenho que criar os tais regimes especiais, designados por regras vinculativas aplicáveis a empresas, em que, basicamente, aplico do ponto de vista internacional todos os requisitos que tenho que cumprir para os meus fornecedores, independentemente de eles estarem dentro ou fora da União Europeia. E, portanto, isto significa que o GDPR é um padrão internacional, é um padrão global, porque eu, enquanto operador comunitário, só posso contratar fornecedores que cumpram com o GDPR, quer eles estejam dentro, quer estejam fora da União Europeia. E isso vai levar a que haja uma maior exigência na contratação dos operadores comunitários. Depois desta perspectiva de conjunto, relembro que faltam apenas 3 dias, já lá vão 2014 e 2016, já lá vão. O regulamento foi aprovado em 2016 e, na verdade, já está em vigor, embora em suspenso, e o período de adaptação está a terminar. Sabemos que há muito para fazer e, respondendo aqui ao repto do Renato, de facto, ninguém está preparado para o GDPR. A preparação do GDPR é aqui dentro. Mas é aqui dentro em todos nós, enquanto titulares de dados, enquanto consumidores, enquanto net citizens, mas também enquanto colaboradores das organizações. Há 3 pilares absolutamente essenciais nesta transformação digital que está a acontecer do GDPR. Pessoas, mudança de mentalidades, processos e procedimentos e o IT. Só estes 3 pilares permitem operar uma verdadeira alteração de cultura, uma verdadeira alteração de perspectiva no negócio e na filosofia de proteção de dados pessoais. Um último slide. Não é um inferno, não é o fim do mundo, é um caminho para nós, é um caminho para as organizações, é um caminho para o Estado, é um caminho para as tecnológicas e, portanto, o caminho faz-se andando. Não vai acabar o mundo dia 25 de maio de 2018, na verdade é o princípio de uma nova filosofia. Basta pensarmos que a diretiva comunitária que serviu de referência na União Europeia e basicamente para o mundo inteiro é de 1995 e vigorou durante quase 20 anos, tem o seu último dia no dia 24 de maio e este regulamento espera-se que tenha uma vigência no mínimo de 20 anos.
E, portanto, vai ser, durante as próximas décadas, estes princípios, estas regras e esta filosofia será a nova maneira como vamos tratar da proteção de dados pessoais. Termino a minha apresentação, não sem também deixar aqui um agradecimento muito especial à doutora Viviane Maldonado pela coordenação académica, pelos ensinamentos, pela troca de ideias sobre o direito ao esquecimento digital, sempre muito úteis, e coloco-me à vossa disposição, enfim, também deixando a mesma pergunta para si que estava combinado com o Renato. Are you GDPR ready? Muito obrigado. Muito obrigado, João. Vamos abrir então para uma rodada de perguntas. Eu queria sugerir que a gente faça 3 perguntas e pedir para quem for fazê-las que o faça de uma maneira concisa e breve. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Queria pedir para se identificar, falar seu nome e fazer a pergunta. Bom dia, meu nome é Viviane, sou advogada. Eu gostaria de saber qual que é o perfil do DPO. Bom dia, boa questão. João, vamos fazer uma rodada de 3 perguntas. Alguém tem mais uma pergunta? Eu tenho. Vai lá. Vou aproveitar. O tal do legítimo interesse. Essa é uma questão complicada. Só isso. Ok. Mais alguma? Vamos lá. Bom dia, meu nome é Flávio Sandor. Eu queria saber qual é o impacto que essa regulamentação, de forma mais objetiva, traz, por exemplo, na relação com países como o Brasil. Posso pegar o gancho na pergunta dele e qual que é o impacto nas empresas brasileiras? Né? As empresas brasileiras, o que elas têm que fazer? Né? Como afeta elas? Muito obrigado. Ok, então, muito obrigado pelas questões. Primeira pergunta, qual é que é o perfil do DPO? Tem sido uma grande discussão na União Europeia relativamente ao DPO. O DPO, neste momento, há uns estudos, umas estimativas que calculam que no mínimo faltam 78 mil DPOs na União Europeia. O número que eu acho que é muito aquém da realidade, são números muito conservadores. Aliás, as próprias autoridades de controle europeias já disseram que esse número está muito aquém do que são as necessidades hoje em dia na União Europeia, e só falando da União Europeia, não fora. O DPO tem basicamente, com esta função específica de aconselhar o responsável no cumprimento das suas obrigações. O regulamento tem apenas 2 exigências do ponto de vista das qualificações do DPO. Conhecimento em matéria de proteção de dados pessoais, sobretudo jurídicos, e condições para exercer a função. Não exige lá nenhuma certificação nem nenhuma qualificação. O DPO é uma função, não é um cargo, não é um título, não é uma certificação. O DPO, para fazer uma interpretação de uma lei, que é o RGPD, tem que ter conhecimentos jurídicos em matéria de proteção de dados pessoais. Sem esse conhecimento, não há ninguém que seja o DPO. Mas o DPO não é um super-homem, costumo dizer, não é um super-homem nem uma super-mulher que vai resolver todos os problemas da organização. É o tal provedor da proteção de dados, que tem conhecimentos profundos em matéria de proteção de dados, conhecimentos jurídicos, mas também conhecimentos tecnológicos. É alguém que está no meio da ponte, mas que também tem que ter algo que é muito importante, porque o DPO é independente nas suas funções. Um DPO que aconselha o responsável a cumprir determinadas obrigações é o que diz e é o que tem que se cumprir. Se a organização cumprir ou não cumprir, isso é um problema organizacional. Aliás, coloca-se uma questão muito interessante relativamente à responsabilização do DPO pelo incumprimento do regulamento. Já está claro em alguns papers internacionais que o DPO não pode ser pessoalmente responsável pelo incumprimento do regulamento, na medida em que exerça as suas funções. E, portanto, as qualificações de um DPO são estas: independência, conhecimentos jurídicos em matéria de proteção de dados pessoais, conhecimentos tecnológicos, eu diria também conhecimentos de compliance, muito importante. Normalmente é uma espécie de um compliance officer, é a experiência que temos nos vários projetos internacionais onde estamos envolvidos. Normalmente o compliance officer ou o jurídico juntam estas 2 qualificações, e alguém que tem que também conhecer o negócio, tem que conhecer os processos, os procedimentos, tem que conhecer bem a organização para, numa urgência de resposta, poder estar muito alinhado
com a organização. Obrigado. Renato, é talvez dos temas mais difíceis e dos meus temas favoritos da RGPD, o interesse legítimo. É uma espécie de unicórnio jurídico. Eu agradeço a você a pergunta. Podíamos estar aqui a manhã inteira. O interesse legítimo é uma espécie de caixa de Pandora. Eu vou contar aqui duas coisas para vocês. E fica aqui nesta sala. E na live. Aqui, na live. Então nesta sala e naquela. Aqui que ninguém nos ouve. Aqui que ninguém nos ouve. Quando estamos a tratar de dados pessoais, temos sempre que ter uma base jurídica para o fazer. E, portanto, de acordo com o princípio da licitude, temos que justificar que tratamos aqueles dados, ou porque estamos a prestar um serviço ao titular dos dados, estamos a executar um contrato, ou porque estamos a cumprir uma obrigação legal, ou porque estamos a defender interesses vitais de saúde, ou, no limite, porque temos um interesse legítimo. O que é o interesse legítimo? É o consentimento, que é a última classe que resta para tratar de dados pessoais. O que é o interesse legítimo? São determinados interesses económicos e não só, que justificam que um determinado responsável proceda ao tratamento de dados pessoais. Um exemplo clássico é precisamente o ensinamento que decorre do acordo Google-Spain e que tem a ver precisamente com o enquadrar do ponto de vista legal da legitimidade de tratamento de dados por parte de motores de busca, neste caso aqui, da internet e do Google. Qual é que é a razão de ser, o fundamento legal para o Google exigir o meu nome em todas as pesquisas que se fazem com o meu nome? Não tenho o meu consentimento porque ninguém me perguntou, não obstante os tais termos e condições intermináveis. Não tenho nenhum contrato, pelo menos aparentemente. Não está a cumprir uma obrigação legal, nem está a defender um interesse vital. Portanto, resta-nos apenas algo que se designa por interesses legítimos. O que é o interesse legítimo? É o interesse legítimo do responsável para tratar dados. No caso do motor de busca, como ensinou o Tribunal de Justiça da União Europeia em 2014, o ano precisamente que estivemos juntos, são interesses económicos, interesses de informar, de se informar, liberdade de expressão, liberdade de comunicação, e que têm esta característica. São válidos para tratar dados pessoais até ao limite em que têm que respeitar os direitos individuais de um determinado sujeito de direitos. Do ponto de vista, que é o grande tema do interesse legítimo, poderá, no limite, fundamentar, sem necessidade de consentimento, o tratamento de dados para fins de marketing. Marketing direto, que é a parte que nós gostamos. Marketing digital é uma das minhas áreas favoritas. Eu costumo dizer que são os suspeitos do costume, porque é preciso saber como é que funciona o GDPR e depois temos que saber como é que há o outro lado para funcionar o negócio. E o interesse legítimo é algo que está ainda por definir, porque é uma matéria extremamente complexa, uma caixa de Pandora, e inclusivamente, o ano passado, a Presidente da Autoridade de Controlo Espanhola, a Agência Espanhola da Proteção de Dados, declarou publicamente que a agência ia considerar como fonte de legitimidade de marketing o interesse legítimo. Isto é uma revolução total no marketing digital. Isto é, não necessitamos solicitar o consentimento ao titular dos dados para poder realizar ações de marketing digital. Vamos ver, temos um grande tema, uma grande porta, é um tema extremamente interessante, mas é uma caixa de Pandora. Obrigado, Renato. Respondendo a este senhor. Do ponto de vista prático, o que é que significa o GDPR para uma empresa não comunitária, fora do espaço económico europeu e, em concreto, neste grande país que é o Brasil? A partir do momento em que estamos num processo de transformação digital, em que, com vários cliques, saltamos de jurisdição para jurisdição, não há barreiras propriamente físicas, nem grandes barreiras tecnológicas. Existem algumas outras barreiras que algumas pessoas nunca pensaram no online, são as barreiras da língua, no caso português não existe. Para uma empresa que está fora, significa, num caso de uma transferência internacional, que o responsável que se encontra na União Europeia tem dois requisitos. Eu só posso contratar um provider que me garanta que cumpre com os requisitos do regulamento. E, portanto, o GDPR, como vem, vai entrar na comunidade de fornecedores das organizações. E se pensarmos que hoje em dia, sobretudo nas grandes multinacionais, muitas das operações, até de negócio e até às vezes críticas, estão em outsourcing, estão externalizadas, significa que em todos esses parceiros e em todos esses providers, eu tenho que lhes exigir, do ponto de vista jurídico, o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Inclusivamente,
Um dos temas que está em cima da agenda do ponto de vista jurídico pelos advogados é algo que tem sido classificado em Espanha como a exclusão pelo incumprimento. Isto é, eu tenho um determinado provider cloud que está fora da União Europeia e tenho uma relação de negócio de muitos anos, mas ele não cumpre com os princípios do RGPD, não aplica os princípios que falámos da privacidade, não respeita os direitos titulares, não tem medidas de segurança, não tem o tal sistema de accountability, não tem o DPO, não tem o representante da União Europeia. Então, eu, do ponto de vista de compliance, incumpro o regulamento se o contratar. E, portanto, só é possível empresas fora da União Europeia serem contratadas se demonstrarem que cumprem exatamente os mesmos requisitos que são exigidos dentro do espaço europeu. E, portanto, um grande impacto para as empresas brasileiras é este. Têm que olhar para o RGPD, têm que criar um programa de compliance e têm que o tornar auditável, têm que tornar accountability, porque senão vão ser excluídos, inclusive do ponto de vista jurídico, com fundamentação e com causa legal do processo de contratação. Grande impacto. Obrigado. Antes de passar a palavra para mais alguma pergunta, a gente tem uma pergunta que veio da live no Facebook, é o Vitor de Mello, que ele pergunta, no caso das empresas que tratam dados, se houver um vazamento, para quem que ela tem que comunicar? Qual é esse processo? Alguém mais tem alguma pergunta? Oi, Cristina De Luca. Eu vou pegar a prerrogativa de ser a moderadora do próximo painel. Eu tinha uma pergunta para fazer no próximo painel que eu vou estender para você. Você falou em provider, em provider, inclusive nuvem, quando falou da extensão do GDPR para o Brasil. Mas é só a empresa de tecnologia que está sujeita ao GDPR? Mais uma pergunta? Lá no fundo, vamos lá. Bom dia, meu nome é Fernando Tasso. Doutor João, meus parabéns pela palestra. A minha pergunta é no sentido de saber o que o poder público nos Estados europeus estão fazendo em termos de conformidade à GDPR. Obrigado. Tem mais uma aqui? Bom dia, meu nome é Carlos Gama. Eu gostava de saber a partir de que volume de faturação é que as empresas são obrigadas ou são obrigadas a partir de qualquer volume. Okay. Bom, começando pela primeira questão, quando é que existe a obrigação de comunicar um data breach? Sempre que o responsável, reparem na palavra, princípio da responsabilização, princípio da accountability, o responsável pelo tratamento, isto é, a entidade que determina as finalidades e os meios de tratamento, e que tem que prestar contas do ponto de vista jurídico, pelo cumprimento ou não do regulamento, tem a obrigação de comunicar um data breach à entidade de supervisão num prazo de 72 horas. É o responsável que tem essa obrigação. Se por acaso utiliza um determinado provider para tratar dados e para utilizar na sua atividade do dia a dia, ele tem que criar, e precisamente os tais requisitos contratuais, tem que obrigar e tem que criar um mecanismo jurídico para que o subcontratante, o tal provider, o avise que houve uma quebra de segurança num prazo mais curto que 72 horas, com uma série de requisitos, para que o próprio responsável possa cumprir com essa obrigação junto da entidade de supervisão. E, portanto, é ao responsável que cumpre informar sobre data breach. Segunda questão, esta semana. Eu falei em provider, e quando pensamos em provider cloud, mas quando falo em provider de tudo. Todos os serviços, todas as áreas, sendo que há áreas que estão inclusivamente mais regulamentadas e mais reguladas, com questões concorrenciais, com questões prudenciais da banca, finança e outras áreas, e portanto aplica-se independentemente do setor de atividade. Já agora só uma referência, falámos em cloud. Se calhar não tiveram a oportunidade de acompanhar, mas este tema é tão sério que levou inclusivamente à mudança da sede do Banco Lloyds para o continente europeu. Porquê? É precisamente um dos grandes temas do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, é precisamente
a grande dúvida relativamente ao cumprimento do regulamento que existe sobre o atual sistema jurídico no Reino Unido. E as empresas, como têm receio do impacto do negócio, o que estão a fazer é mudar o data centers para a Irlanda e para a Alemanha, países que estão estabilizados do ponto de vista de compliance, de proteção de dados, e, portanto, aplica-se a todos os setores de atividade. Outra questão... Excelente questão. Esta mudança de mentalidades é uma mudança de todos. Como eu referi, pessoas, organizações e Estado. O Estado tem as suas dificuldades, porque tem missões de interesse público e tem também, no regulamento, muitas escapatórias, muitas válvulas de defesa que permitem adaptar às suas funções de interesse público. Alguns Estados da União Europeia, que têm uma tradição de preocupação com esta matéria, estão a fazer a implementação do GDPR há muito tempo. Mas isto é um caminho, como eu referi, e há muitas organizações públicas da União Europeia que estão muito atrasadas. O que é que eu acho que vai acontecer? Nós somos o epicentro do GDPR e temos mecanismos poderosos. E o que vai acontecer é que, a partir do momento em que, a partir do dia 25 de maio, todos nós tivemos consciência dos mecanismos jurídicos que foram criados, que vamos pedir contas ao Estado. Em que condições é que são guardados dados? Onde é que são transmitidos? Onde é que estão os providers? Etc, etc. Portanto, eu diria que o Estado, ou os Estados, ou as administrações públicas, basicamente vão ser atropeladas na União Europeia pelas pessoas. E, portanto, há de haver também mecanismos de responsabilização e de prestar contas, independentemente da sua missão de interesse público, que leva aqui a um núcleo essencial de questões que é obrigatório respeitar. Mas temos um longo caminho pela frente. Obrigado. A questão do cumprimento do GDPR tem a ver com a qualidade, tem a ver com o facto dos dados que são tratados, com a qualidade dos dados que são tratados. Não tem a ver com a dimensão das organizações, nem com a complexidade. Eu posso ter uma startup muito pequenina, mas que se calhar tem uma aplicação que trata pacientes terminais de uma determinada doença e tem 3 funcionários. E, portanto, a regra relativamente ao cumprimento do GDPR é exatamente a mesma, quer se trate de uma empresa grande, pequena, com um nível de faturação elevado, com um nível de faturação mais pequeno, e independentemente até do número de trabalhadores. Tem a ver com a qualidade e com o tipo de dados que são tratados. Ok? Obrigado. Muito obrigado, João. Só para a primeira pergunta, eu acho que veio um gancho interessante. O senhor mencionou que é o responsável, né, que tem que comunicar, mas no caso, vamos pensar que uma empresa no Brasil, caso ela trate dados europeus e caso tenha um vazamento, a quem ela deve comunicar esse vazamento? Qual seria a entidade? Se ela é um provider, se essa empresa é um provider, e eu conheço vários casos, temos trabalhado com vários casos, tem que estar garantido do ponto de vista contratual que, em caso de vazamento, comunica ao responsável pelo tratamento, normalmente no prazo de 24 horas a contar do conhecimento, para que o responsável, por sua vez, cumpra com esta sua obrigação legal de comunicar um data breach. Eu relembro que estas famosas multas, que nós chamamos de coimas administrativas, são aplicáveis basicamente em 2 ou 3 grandes áreas. Não respeito pelo exercício dos direitos titulares, violação das regras de data breach. E, portanto, as empresas que não comunicarem têm que pensar 2 vezes. E se eu for uma empresa que estou na União Europeia e que tenho um provider no Brasil, mas que não cumpre com esta regra contratual, eu vou ser sancionado do ponto de vista de supervisão. E isso vai gerar em cadeia uma responsabilização também jurídica do meu fornecedor. Em alguns casos, nós temos tido inclusive a oportunidade de assessorar algumas multinacionais. Em caso de incumprimento do regulamento pelo meu provider, em que esse incumprimento me cause danos a partir de um determinado nível de ilícitos ou montante de coimas, de multas, eu posso juridicamente rescindir o contrato. E, portanto, não só eu sou responsável por ressarcir destes danos que eu tive, mas eu, inclusivamente, tenho fundamento jurídico para que eles deixem de ser meus fornecedores. Muito obrigado. Muito rica a palestra, o debate.
Certamente a gente poderia ficar aqui a manhã inteira, mas até em cumprimento dos próximos painéis e do horário, eu agradeço aqui a presença mais uma vez do nosso keynote speaker, por ter vindo de Portugal, participar do nosso evento e abrilhantar aqui o primeiro Private Summit Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado.